Eu estou muito feliz com o Senhor. Peraí, aguenta aí. Glória a Deus, voltei. Igreja, olha, primeiramente, antes de começar esse ensino aqui, hoje de manhã, eu acordei, era mais ou menos, né, ontem foi uma bênção. Quero agradecer a Deus, né, o culto de Caxias, como Deus operou. Quem não foi ver, não viu, vai lá ver. 5 horas de culto, milagres extraordinários aconteceu ali ontem. Igreja, hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante. E essa manhã eu acordei, né, orando a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, e eu comecei a ver, né, como as pessoas, elas não conseguem mais estar a par do ensino sobre a questão do batismo. Algo muito importante, algo muito sério, chamado batismo, né? O batismo, ele traz para nós uma dimensão muito grande. E as pessoas acham que batizar é apenas chegar e se mergulhar na água. Então eu comecei a ver o que é mácula e o que é batismo. Por que as pessoas perecem por falta de conhecimento, né? Eu vou ensinar vocês. Deixa o like, compartilha. Tá, o nosso 1 minuto de sair e voltar, eu vou esperar. Você vai sair e vai compartilhar o vídeo para os seus amigos, põe no status do seu WhatsApp, no Facebook. Nós vamos compartilhar isso daí. Bom, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Presta atenção. O que acontece sobre a questão do batismo? Meus irmãos, o batismo é algo que está chamando minha atenção e a atenção de Deus nos últimos dias, porque as pessoas, elas estão fazendo o batismo erroneamente. E por que pessoas estão batizando e estão vivendo ainda com a vida com mácula? O que tem a ver a mácula com o batismo? Muita coisa. Muita coisa. Né? O excesso de confiança, né? De estar batizando, né? E achar que já está salvo. Então vamos aqui ver, ouvir e também ler a palavra de Deus. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia Sagrada de vocês e vamos ler o que está escrito em livro de Mateus, capítulo 28, tá bom? Versículo 19. Está escrito assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de começar a ler essa palavra, queria dizer para vocês, muita gente reclamando, eu não recebi notificação, eu não recebi isso. Irmãos, nós temos aplicativo no Play Store, temos o Telegram, que é avisado lá. Irmãos, não tem como vocês não ficar sabendo. Muita gente, por exemplo, ontem, na inauguração de Caxias, o culto estava lá, pegando fogo, tinha 150 pessoas. Ah, não recebi notificação, mas nem todo mundo sabia que era 7h30. Então, é muito difícil eu estar aqui com vocês e tentando te pegar no colo. Né? Eu acho que quem quer ir para o céu faz de tudo para ir para o céu. Quem quer se salvar, faz de tudo para se salvar. Tá certo? Então, muita gente é espaçoso. Ai, deixa o pastor Gil notificar, não notificou, eu não entro. Gente, é o horário. A gente falou 7h30. Né? O culto ontem, quem perdeu ao vivo, não vai voltar mais. Igual esse ensino, quem perdeu não volta mais. Aí vocês ficam aí, né? Ai, eu não recebi, gente, a gente fez de tudo, a gente fez aplicativo, pagamos caro por mês por esse aplicativo. A gente tem o aplicativo da igreja, a gente temos o Telegram. Entra no Telegram, você vai receber a mensagem lá. Olha, culto está acontecendo, ensino ao vivo. Quem foi notificado pelo aplicativo, pelo Telegram? Acho que o Gabriel tem notificado. Então, é isso, tá bom? Vamos continuar aqui, tá certo? Vamos continuar aqui. Só um minutinho, eu vou pegar meu óculos, certo? Então, essa questão aí, ela é muito séria, a questão do batismo. Vamos aqui, peraí, fica aí, vamos atender aqui essa questão aí que é muito séria e tem que se desenvolver de uma forma muito bruta. Igreja, vamos lá. Então, vamos estar falando hoje sobre o batismo. Jesus está falando assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Tá, vamos lá. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas,
elas estão colocando as pessoas nas águas sem arrependimento. Lembrando nós que o arrependimento ele tem que vir antes do batismo. O que Pedro disse? Arrependei-vos e seja batizado para que receberes o dom do Espírito Santo. O que João Batista disse? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e batizava as pessoas. Então primeiro tem que vir o que? O arrependimento. Né? O batismo não pode acontecer alguém fumando, bebendo, se drogando, né? Como aconteceu na minha vida. Eu fiz o curso de batismo fumando maconha. Eu cheguei louco no dia que o pastor estava pregando e dando risada na cara dele. E aconteceu comigo? Uma trajetória má. E é isso que vamos ver, o que existe a mácula depois do batismo. Por que o batismo está trazendo mácula para muitas pessoas? O que é mácula? Uma vida com mancha, né? Uma vida manchada, né? De pecado, de dor. Então, eu apanhei muito para mim chegar até nesse consenso. Por quê? Porque as pessoas estão batizando sem preparação espiritual. Vamos lá. Ah, mas a pessoa não largou a saia. Gente, saia não é libertação. Tá bom? Vestes não são libertação. Ah, a pessoa tá chapinha. Não é libertação, chapinha. Tá certo? Ah, eu posso batizar de chapinha? Olha, meus irmãos, a questão é, dependendo da situação. Por quê? Porque uma pessoa que conhece a doutrina, ela já conhece a palavra de Deus, ela teve o tempo de se arrepender, realmente ela vai ser convencida. Mas, o que aconteceu com Felipe e o eunuco? Quem sabe o eunuco estava de bermuda? Felipe não doutrinou ele nas vestes. Foi lá e batizou o eunuco. Então devemos entender isso, que o arrependimento não vem de vestes, vem primeiro de dentro, depois vem para fora. Então Deus, ele primeiro ele mexe com o íntimo, ele traz o homem ao arrependimento de dentro para fora, e assim de fora vem translandando através do ensino do Espírito, que é totalmente diferente, tá bom? Então o que Jesus quer? O arrependimento dos corações, não arrependimento de roupa, de cabelo, nada disso. Isso é com o tempo, o Espírito Santo vai te ensinando como deve agir, como deve fazer, como deve trilhar esse novo caminho. Bom, o que é o batismo? O batismo é o batismo do arrependimento. João Batista pregava que esse batismo tinha que acontecer, porque, como eu sempre digo, quem preparou Jesus não foi o Espírito Santo. Quem preparou Jesus foi João Batista. Ele disse, eu vim preparar o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, o João Batista preparou Jesus e Jesus foi preparado para receber o Espírito Santo, que desceu através da visão de João, que disse, aquele que descer, né, esse é o meu filho, esse é aquele que eu escolhi, e veio o Espírito Santo, né, como uma pomba e desceu em cima de Cristo. Lembrando que esse batismo de João era o batismo na água. Ele mesmo disse, olha, estou batizando de água, mas esse vai batizar com o Espírito e com fogo. Agora, o que acontece nessa história, estou me arrepiando, gente, esse ensino. Dá o seu like, compartilha, porque o negócio está estreito. Olha, meu Deus, muita glória. O batismo, ó, sem brincadeira, arrepia a gente. É muita glória, é muito poder. Então, essa questão do batismo, o que a gente tem que entender? O batismo, eu vou perguntar para você em casa, eu quero participar com você essa manhã. O batismo, ele faz o que com as pessoas? O que o batismo, ele produz o que? Alguém sabe? O batismo é a fábrica do quê? Responde você, vamos ver quem sabe. Se colocasse o batismo como uma fábrica, ele seria o que fábrica? Do quê? Responde. Ninguém sabe? Vocês não sabem? O que seria a fábrica do batismo? Novo nascimento, arrependimento? Não. Nova vida? Não. Arrependimento? Não. Novo homem? Não. Boas obras? Não. Nascimento? Não. Vida nova? Não. O que seria? Ninguém vai acertar? Nova criatura? Não. De arrependimento? Não. Renascimento? Não. Salvação? Morte? Não. Frutos? Não. Novo homem? Não. Não. Gilmar? Não. Não leal? Renovação? Não. Não. Mudanças? Não. Não. Vocês não vão saber. Eu vou explicar, por isso que eu estou aqui para ensinar. O batismo é uma fábrica de vasos, e eu vou explicar para você por quê. Jesus, ele está agora vendo nós como nós nascemos da terra, desde Gênesis. Deus criou, né? Deus criou o homem do barro. O barro, o que ele hoje representa? O barro representa a plataforma dos pés dos homens. Os homens pisam nos barros. Nós pisamos na terra. Então, o que o homem pisava, Deus foi lá e acatou para si, né? Então Deus foi lá, jogou primeiro água na terra. Quando se joga água na terra,
o que acontece com a terra? Vira lama, da lama vira barro, da barro vira vaso. Lembrando que nós fomos pegados para o batismo desta forma. Deus pegou a terra, que dá origem ao corpo humano, e aí Deus jogou água. Esse batismo de água que João batizou é para que você se amolecesse. É para que você amolecesse. Porque não tem como jogar uma terra e moldar uma terra. Então Deus jogou água em cima do corpo. Ah, eu vou embora. É muita glória, é muita sabedoria de Deus. Eu vou embora. Eu vou pegar minha mala, eu vou embora. Deixa eu ir embora que. Tchau, igreja. Pai do Senhor, minha gravata saindo fora da mala. Eu vou embora. É muito forte. É muito forte. Eu vou embora. Paz, não dá. É muita glória. Eu tenho que andar um pouco. Não vou sair agora. Muita gente fala, mas de onde saiu tanta sabedoria desse pastor? É por isso que eu sou invejado, igreja. Inveja vem daí. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Pega as pequenas para confundir as grandes. Então, precisava molear. Então, o batismo das águas é o arrependimento. O arrependimento não é somente do homem, é de Deus também. O quê? Sim, sim. Porque Deus, em todas as fases, ele chegou uma hora que ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele estava irado com o homem. Ele ia punir o homem. Então, ele mesmo se arrependeu. Deus não se arrepende? Arrepende. Aí fala, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo lá é outro versículo, totalmente chave diferente. Se arrependeu de ter feito o homem, como que não se arrepende? Se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Então, o arrependimento de Deus para não matar mais os homens. Então, o arrependimento, esse batismo de arrependimento, ele traz essa condição de molear o homem. Então, o homem vai lá e vai à fábrica de vasos do batismo, tá certo? Automaticamente, se eu mandar, eu vou compartilhar, falar, me ensina o que está acontecendo aqui agora, vocês estão perdendo. Então, automaticamente, volta e vai para a casa do oleiro, né? Batizamos nas águas por batismo do arrependimento. Estamos arrependidos, Deus também arrependido que não vai mais exilar o homem, quer agora construir um homem, um vaso. O homem era pisado pelos outros homens, não era nada na sociedade, ninguém dava nada, era pisado. Então Deus foi lá e pegou aquilo que era pisado por homens, que é a terra, e fez o vaso. Lembrando que se você olhar a construção de um vaso, você vai entender que o vaso depois ele passa pelo processo de purificação, que é o processo do fogo. Então, Jesus não era necessário ele vir, porque ele é o doador do Espírito Santo. Ele recebe e ele doa, né? O primeiro a receber em si, em visão, foi Jesus, tá certo? Nenhum profeta tinha o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? O Espírito do Senhor, tá bom? O Espírito do Senhor estava sobre os profetas. Poucos que receberam o Espírito Santo. Jesus então foi ali a graduação do Espírito Santo receber sobre ele. Agora ele vem trazendo o quê? O batismo com fogo. Esse batismo com fogo trazia o barro, que foram moldados por Deus, agora lançar ele no fogo. Nesse processo do fogo, ele passa por situações difíceis, ele passa por provas, ele passa por experiências, e também, mas passando pelo fogo, ele é renovado com o poder dos céus. Por quê? Porque o vaso, quando ele passa pelo processo do fogo, se ele trincar, ele tem que sair do processo do fogo e voltar atrás. Se o vaso não trincar e ficar, ele já é preparado agora para receber outro tipo de poder, que eu vou explicar o terceiro. Depois vocês me lembram, pastor Júlio, o terceiro. Primeiro, barro, água, segundo, fogo. Então, o batismo, quando nós saímos da água, nós precisamos agora buscar outro tipo de batismo, que é o batismo do fogo, tá certo? O batismo do fogo, tá certo? Muita gente pergunta assim, pastor Júlio, por que na hora do batismo das águas, as pessoas caem de costas e não de frente? Por que nós saímos de costa? Porque nós estamos morrendo, tá certo? É como se tivesse a verdade batendo em você. Você não cai de frente, a verdade bate e você vai para trás. Então você cai na água e nasce de novo. Esse novo nascimento, ele é do arrependimento para a justiça. Lembrando que ele não exerce ainda um vínculo de salvação. Por quê? Porque o arrependimento, ele tem ainda a trazer agora a convicção de arrepender-se. Por exemplo, você fez o gesto, você fez como Jesus fez, mas agora tem que andar como ele andou. Não, vou colocar a minha máscara. Não, eu tenho que dar risada sozinho, ó. Jesus. Então agora
tem que provar em obras através daquele que vai nos dirigir a ser como ele é. Aí Paulo falou, eu preciso andar na estatura de varão perfeito. Vamos lá. Então, agora, ações e obras, elas são uma mistura, um conjunto, né? Um conjunto de fatores. Então, saindo da água, agora vamos buscar o do Espírito. E como buscar o Espírito? Peraí, vamos buscar o Espírito. É através de Jesus. Jesus é o doador do Espírito. Então, o Espírito se busca com humilhação, choros e prantos, através de um coração arrependido. Lembrando que para habitar dentro do homem, precisa, para você comer na sua casa, você precisa estar com pratos limpos. Você precisa estar com prato limpo, então você precisa comer, né, com pratos limpos, tá certo? Você não pode comer em prato sujo. Então é como se fosse lavar você para que abastecesse em você uma nova comida. Pois Jesus disse: a minha comida agora é fazer a vontade do meu Pai. Então essa é a comida do seu prato. Então agora é necessário que o homem lance um novo fundamento, e uma nova doutrina, e um novo caráter, e agora dando frutos dignos de arrependimento. Porque ele nasceu de novo. Se nasceu de novo, se tornou uma árvore, se tornou uma árvore, agora tem que dar fruto. Então esse batismo, ele não é como estão vendo hoje no YouTube. Batizou, Tem pessoas batizando de qualquer jeito. Igrejas evangélicas todas tortas, batizando de qualquer forma. Então, quando esse batismo do Espírito Santo desce no vaso, ele é purificado com fogo, ele recebe a terceira que eu te falei, a terceira, né? Qual que é a terceira? Nós temos que lembrar que quando nós batemos pelo fogo, esse fogo, quando você bate um fogo na lamparina, o fogo acende o velador. E o fogo, ele tanto serve para purificar, tanto para dar poder e tanto para iluminar. Então agora, esse fogo do Espírito, que não é sapatear, que não é falar em línguas, tem mulher que fala em línguas assim, não, isso aí é que você está vendo muita música. Não é nada disso. Isso aí é as emoções, né? Isso aí qualquer um faz, tá certo? Não é isso. Não é nem lelele, lelele, daqui a pouco eu tô tocando samba. Não é nada disso. O batismo com o Espírito Santo não é línguas. É um sinal evidente que veio dos apóstolos, certo? Tá certo? Não é línguas estranhas. O batismo é um novo nascimento, um novo caráter, novas obras. Porque tem muita gente falando em línguas e está fazendo fofoca. Então não é batismo com o Espírito Santo. Línguas é um dom, é diferente. Foi só um sinete quando desceu em Atos 2. Mais nada. Tem gente que não fala em línguas e é muito mais santo de quem fala. Então isso não procede. Então a questão é, vamos lá, que dia que Jesus falou em línguas? Que dia que Pedro falou em línguas? No Atos 2, não foram isso? Mas depois ele falou em línguas? Não. Aí toda vez Deus batizava, o Espírito Santo batizava, mostrava que as pessoas foram batizadas através das línguas estranhas. Então, vamos lá. Então a questão é, o que é o batismo com o Espírito Santo? Um novo nascimento. Agora, essa luz, ela vai clarear. Ela vai clarear. Que dia que Paulo falou em línguas? Ao contrário, ele falou, se eu tivesse a língua dos anjos sem amor, nada seria. Então não adianta você falar em línguas e não ter amor. Então, quando essa luz ela bate no candeeiro, quando essa luz ela bate no velador, ela acende, o que acontece com a terceira etapa do vaso? O azeite. O azeite tem que agora entrar dentro do vaso. Por que é a terceira etapa depois do batismo? Porque o azeite, ele vai trazer o quê? O combustível para que as lamparinas das noivas virgens estejam acesas para encontrar a porta. A Bíblia diz que todas as virgens estavam lá e não tinha mais azeite, acabou meu azeite. Me dá a voz para que não falte. Não. Agora esse azeite, o mundo ele é trevas, o mundo é tudo escuro. Vou repetir, o mundo ele é escuro. Você hoje está vendo o sol aqui, mas o mundo é escuro. No mundo espiritual, todo esse mundo é escuro. Então, nós precisamos ter esse azeite para continuar com o fogo. Agora, peraí, eu preciso do terceiro para continuar com o segundo. Exatamente. Eu preciso continuar tendo azeite para me continuar se iluminando com o fogo do Espírito. E como assim? Eu tenho que ter azeite para estar colocando o segundo em prática. É simples. O azeite, o que é o azeite?
Igreja, o azeite é a determinação das boas obras. Quando nós aceitamos a Cristo, né, anunciamos o mundo, devemos agora anunciar a sua verdade e andar nela, né? O apóstolo Paulo falou algo que bate em mim, bate em você, dizendo assim: vocês que pregam que não é para furtar e furtas, você que prega para não terás e adulteras, né? Réu de inferno será vocês. Então essa condição de viver aquilo que você prega, das demagogias de ensinamento, de doutrina de Cristo, de pureza espiritual, uma vida sem mancha e sem mácula, esse é o azeite que vocês asseguram. Quando as virgens caíram, que elas adormeceram porque elas pararam de vigiar, né? Eu acho que não é somente orar, mas também vigiar, e também não é somente vigiar, também é orar. Então os dois é um percurso para que esse azeite não acabe. O azeite, ele é o quê? Ele fica dentro do vaso. Então, se o vaso se corromper, fura o vaso e sai o azeite. Então, vai sair as boas obras, a vigilância, vai sair tudo. E o porquê que saiu? Porque foi furado o vaso. Ah, mas pastor Júlio, primeiro não é o azeite que acaba para depois o vaso furar? Não. Porque o vaso está fora, o azeite está dentro. Então, o diabo vai atingir não o azeite, vai atingir o vaso. O vaso vai furar, o azeite vai sair. Ah, você achou que tinha travado o vídeo, mas não travou não. Então, está por fora. Então, o primeiro a atacar o vaso é o fora e não dentro. Então, todas as vezes que você for, você vai ser atacado. Essa é a condição. Então, se furar o vaso, cai o azeite, tá certo? Então, o vaso já foi transformado e não pode ser trincado. Agora, vamos lá. Eu tenho um vaso purificado e cheio de azeite. O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com um vaso cheio de azeite? Alguém sabe? É simples. É simples. O vaso cheio de azeite, ele serve para quê? O que está na Bíblia Sagrada? Lembra azeite? Ungindo os ovos com azeite? É agora que Jesus falou assim: agora vocês estão preparados? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Os discípulos estavam preparados para isso. E você poderia assim, mas espera aí, por que Jesus não batizou Pedro? Por que Jesus não batizou os discípulos? É simples. Todos teve que começar. Era necessário começar, tá bom? Jesus, quando ele chama os seus discípulos, eles não chamou os seus discípulos para ir batizar. Ó, agora é uma ordenança de vocês adiante. Começa daqui. Vocês são o precursor da história. É vocês que vão batizar. Por quê? Porque estava com o esposo, viveu com o esposo. Não precisava de batismo, né? Por isso que ele disse: já vós estáis limpos pela palavra que tenho vos dito. Porque já andava com ele. Então agora ele vai levando essa condição. E eles começam o batismo do arrependimento também e do Espírito. Porque agora eles não batizam somente com água, eles batizam também em nome de Jesus Cristo. E as pessoas são batizadas também com o Espírito Santo. Batismo, piscina ou águas correntes? O que está certo e o que está errado? Vamos lá. Gente, vocês têm uma caneta aí? Estão pegando? Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Piscina ou água corrente? Ou água corrente? Cadê? Piscina ou água corrente? Qual é o certo? Qual? Água corrente, os dois. Piscina não. Tá. Da onde saiu essa conversa de água corrente? Onde está na Bíblia que tem que ser água corrente? Aí que vem um detalhe. Eu fui batizado em piscina. Tá certo? O batismo é por imersão. O batismo não é para aspersão. Criança não se batiza, não deve batizar criança, como a Igreja Católica. Água corrente, da onde veio essa doutrina de água corrente? É porque para fazer Jesus sejam meus imitadores. Aí você pega lá, eu vou imitar Jesus que ele batizou na água corrente. Beleza. Você quer imitar Jesus? Você quer? Então pega, larga a sua família e vai a pé pregando o evangelho. Isso você não imita. Ah, tem que imitar porque ele batizou em água corrente. Eu nunca vi você apanhando chicotada também. Quer imitar ele? No chicote ninguém vai. Então, isso aí é uma doutrina mentirosa
mentirosa, certo? Que batismo em piscina não é válido. Isso é uma mentira do diabo, de Satanás. Vou repetir. Batismo em piscina é válido. Isso é mentira de Satanás. Engraçado. Ninguém quer. Ai, tem que imitar, fazer igual ele fez. Mas vocês estão fazendo igual ele fez mesmo? É só no batismo. Então essa é a doutrina de homens. Agora eu vou dizer por que é melhor batizar na água corrente. Porque é o seguinte, meus irmãos, a questão não é que muita gente já ouviu falar que se batizar em piscina, o pecado fica dentro da piscina. Poxa, então imagina, quando eu batizei tinha um homossexual e tinha um cara drogado lá. Imagina, eu sou o terceiro. Se eu sou o terceiro, eu vou sair drogado e afeminado. Nada disso, gente. O pecado não fica na água. O pecado não fica na água. Quando nós descemos o batismo das águas, na imersão, nós já sentimos novamente o novo nascimento das águas. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu, como pastor Júlio César, se tiver água corrente, faça na água corrente. Não para ficar mais perto da Bíblia, nada disso. Se eu estou falando que não é não. É porque é o seguinte, meus irmãos, temos uma originalidade diante das Escrituras. Mais nada. Mais nada. Se você for batizado em piscina e quer batizar em água corrente e achou que não é válido, batize novamente. Mas existe só um batismo, um só Deus, um só mediador. Lembrando nós que um batismo das águas na piscina deve ser em consideração ao arrependimento. Se você se arrepender e batizar em piscina, é o que vale. O batismo do arrependimento. Não é o batismo da água corrente. Não é o batismo da piscina. É o do arrependimento. Então não importa isso. Tá certo? Então a questão é, eu batizei ou mergulhei? Aí vocês escolhem. Qual a opção mais forte? Esse é o problema. Ah, mas a água está parada. Mas o que tem que a água está parada? Qual é a diferença? Que a água está parada, né? Então a questão é essa. Não é a questão da água estar parada ou ela está corrente. A questão é da obrigatoriedade de nós se arrependermos. Mais nada disso. Ok? Vamos então agora a outro ponto. Fundamental. Na banheira pode batizar? Claramente que pode batizar na banheira. Se a banheira se imergir, é imersão. Tá bom? Mas não vamos ser ignorantes ao tal ponto, concorda? Então a questão da vida, por que tem uma barra aí? Se vocês olharem aqui no título aqui em cima, ó, olha o título aí em cima lá. Ó, o batismo. Uma barra lá em cima lá. Olha aí pra cima aí, ó. Vocês vão ver aí, ó. Ou olha para baixo, dependendo se você está em computador. Olha aqui. Batismo. Olha aqui embaixo aqui, ó. Batismo barra macro. Cuidado. Cuidado, tá escrito lá, cuidado. Tá. Por que isso? É simples. Quando o homem batiza sem arrependimento, ele tem toda a autonomia e o homem ele tem esse problema nele, a autoconfiança. Por autoconfiança, muitos caíram. Então ele fala, eu fui batizado, eu tenho uma vida com Deus, pela graça sois salvos. Amém, meus irmãos? Tô vendo o teto. Não, vocês não... É para ver a mensagem no celular aqui embaixo. Então eu sou isso, aquilo. Aí vem o quê? Autoconfiança. Bateu. Pisou sem arrependimento. Aonde foi? Caiu lá na mácula. E o que é, né, essa questão? Porque é o seguinte, o que a Bíblia diz? Quem crê for batizado será salvo. Né? Quem não crê já está condenado. Então se você não se arrependeu, você não crê ainda. Lembrando, meus irmãos, que Jesus disse assim, olha, aquele que não nascer da água, pode marcar aí na sua Bíblia aí, marca aí na sua Bíblia para você ler depois, ou no seu canal, 3,5, João 3,5, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, olha aí, a gente batizou, mas precisa nascer também do Espírito, né? Não só da água. Está em João capítulo 3, versículo 5. Então, em Atos 10, 48, a Bíblia diz assim, eles mandaram que fosse batizado em nome do Senhor, então me pediram que ficasse por eles alguns dias, tá certo? Em Atos 22, 16,
E agora, que te detens? Levante, batize e lava os seus pecados invocando o teu nome. Então, olha lá. Então, a questão é o batismo sem arrependimento de pecado. Confessa os pecados. Se confessar, quem confessa deixa alcançar a misericórdia. Então, muitas pessoas vão achando que estão bem, depois o mar vem e bate, e aí voltam a fazer práticas errôneas com o diploma na mão, com o diploma do batismo na parede, né? Mais com mácula. E a questão é, qual é o certo? Batizar em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é o certo? Qual? Qual é o certo? Qual é o certo no batismo? Tem pessoas chorando aqui na live, triste porque não sabia que era batismo e batizaram. Os dois é o certo. Jesus, ele falou isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falou agora Pedro, fala em nome de Jesus. Então, Jesus, ele é Deus. Ele transcende o Pai. Então, mais o mais original foi o que Jesus disse aos seus discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não tem diferença, tá bom? Agora, muita gente chorando aqui na live, dizendo, poxa, eu batizei, então o pastor não me ensinava essas coisas. Deve batizar de novo. Deve batizar de novo. Agora com o batismo do arrependimento. Certo? Então, o significado do batismo. Lembrando que o batismo nas águas, ele não pode lavar pecado, tá? Quem já ouviu falar que batizou na água já purificou o pecado? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Tá bom? Então, o batismo, né, ele... Vamos ver... Tá bom, vou explicar na Bíblia para vocês. Quem já ouviu isso daí? Quem já ouviu falar que se batizar nas águas, você já deixa todos os seus pecados? Abre comigo em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 21. Está escrito assim lá, ó. Olha só. Olha só. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne. Então não é o despojamento. Ah, eu vou entrar fumando e vou sair. Não é o despojamento. Não é. Isso é mentira do seu pastor. Seu pastor é um mentiroso, fanfarrão. Mas a indignação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando você fala isso, você está blasfemando contra Deus. Eu vou batizar lá fumando e Deus vai me libertar. Não, negativo. Ele não é o despojamento. Quem despoja a imundícia da carne é nós mesmos através do arrependimento. Tá certo? Por isso que não pode batizar pessoas bebendo, fumando. Certo? Então eu acho que é melhor o senhor batizar de volta. Você tem que batizar de novo. Porque o senhor não foi batismo, foi uma lavagem cerebral. Com certeza, sua cabeça voou lá embaixo, sua cabeça foi até lá embaixo, é a lavagem cerebral que fizeram em você. Então não é isso. Amém? Amém, amém, amém. Não é isso. Não é. Não despojamento da carne, lembra disso. É a nossa consciência. Certo? Você lavaram a sua cabeça, só isso. Então, todos, quando nós fomos batizados, nós batizamos em um só Espírito e se tornamos um só corpo. Isso que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13. Então, a questão do um só corpo e um só Espírito é a transformação de um novo entendimento do arrependimento. Agora vamos para a mácula. Ei, mácula, vamos para a mácula. Irmãos, quando batizamos, estamos passando por esse momento de progresso, de prostituição na terra, lembramos agora que... Vocês estão ouvindo isso? Se não consegue com seu inimigo, tem que se unir a ele. Barulheiro. Presta atenção. Vamos esquecer essa buzinação aí. Olha só. O que temos que entender?
Agora temos vestes transformadas, vestes reais, transformadas, vestes limpas e não sujas, tá certo? Então, uma vida sem mancha. Quando saímos do batismo, precisamos entender isso, a mácula. João 11:15. Então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firmes e não temerás. Igreja, em Jó 11:15. Então, o que é mácula? Sem mancha, sem problema, sem desvio de conduta. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Foi isso que Cantares de Salomão disse para aquela mulher, né? Mulher sunamita. Oh, tu não tem defeito. Então por quê? Porque era uma esposa sem defeito. A Bíblia diz que Deus, ele quer uma noiva sem mancha. E isso é uma dificuldade. Por isso que muitas pessoas não vão subir. A subida para o céu não vai ser para qualquer um. É por isso. Em Efésios 5:27 diz assim: a fim de apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora me diga, o que ele quis dizer sem ruga? Numa igreja velha. Jesus não quer casar com velhinha, não. Nada contra senhoras de idade, mas ele quer casar com uma igreja formosa, a jovem igreja. Ah, me prova na Bíblia então que não quer uma igreja velha. Não é casar com a senhora velha não, porque a senhora a igreja já se torna novinha, tá? Não vamos falar de novinha aqui não, senão vocês já sabem onde vai sair essa conversa, né? Só Deus na minha vida. Então, o que quer dizer? Por que ele quer casar com uma igreja novinha? Nova, jovem, donzela? Porque, meus irmãos, as virgens eram jovens. Nunca tinha conhecido um homem. Eram 10 virgens. Amém? 10 virgens. Eles não tinham nenhum contato com homens, eram donzelas, tá certo? Então, vamos entender. Não pode ter ruga. Agora, se a igreja não pode ser velha, ela tem que ser nova. Então, o que é ser novo? Novo é novas ideias. Novo são remanescentes. Novo são pessoas que levantaram novas ideias para o reino dos céus, com novas atitudes. Então, a igreja tem que ser o quê? Restituída. A igreja precisa ser o quê? Renascida. Ela precisa ter o quê? Novas ideias, novos comportamentos. Sem ruga de velhice. Não ficar na mesma coisa. Lançar novos projetos, fazer obras maiores do que ele fez. Gente, esse ensino está tremendo, hein? Está tremendo. 2 Pedro 3,14 diz assim, ó, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurar que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Olha que interessante, né? Entendeu? Olha que interessante, né? Ó, pelo que, ó, imaculado, olha isso, achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Forte, não é? Forte, não é mesmo? Então é isso, vigor, força e sem engano, tá? Não pode ter engano, não. Não pode ter engano, tá? Engano é algo que ele fica até um certo tempo. Se vocês não se arrependerem do engano, Deus ele descobre você do engano. Vou repetir o que eu vou falar. Você pode enganar bastante tempo. Deus te dá um tempo para você se arrepender do engano. Aí, quando Deus ele vê que você se arrependeu, que você realmente estava enganado e se arrependeu, aí Deus vai lá e cobre, não deixa ninguém saber o que você fez. Mas se ficar de engano, se continuar no engano, vai chegar uma hora que tudo que está encoberto será revelado. Então, esse engano aqui não é somente fazer coisas às escondidas. Esse engano aqui é você mesmo dando pai do Senhor para falar mal do seu irmão. Isso é um engano. Você cai. Então, Deus tem o tempo. Por isso que mandava as igrejas se arrepender. Ele conhece você. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Entende? Então, esse engano que eu vivi, eu já falei para vocês que eu vivi esse engano aqui. Ó. Eu já vivi esse engano. Deus que me ensinou a ser homem de verdade. Tem testemunhos meus falando desse engano aqui. Ó. Acho que vocês lembram. Desde a Deus é amor. Esse engano aqui é algo que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas
estão fazendo uma coisa, pregando uma coisa e fazendo outra. E Deus não requer isso. Deus quer que você seja o que você prega. Deus quer que você seja de verdade e não de mentira. É isso que é o problema. Tá bom? Agora, a mácula, ela sempre vai existir? Sempre. Para nos atacar nossas vestes e querer furar o quê? Vamos ver se você lembra. Furar o quê? O que ela vai furar? O que ela vai furar? O vaso para arrancar o seu azeite. Entende? Então, muita gente de engano, às escondidas. Né? Muita gente de engano. Precisa se arrepender agora, amigo. E pedir a Deus perdão. Pedir o seu perdão. Para que esse azeite não caia na botija. E lembrando, meus irmãos, que a expectação da esperança do dia do arrebatamento de Cristo, que vai levar os homens da terra, esse arrebatamento, até lá nós precisamos ser perseverantes. Amando uns aos outros, respeitando as leis, as promessas, vivendo uma vida de postura. Eu sempre digo, quer ficar mais santo? Não sai de casa. Olha só. Aqui, esse é o mundo. Aí as pessoas andam, circulam. Aí as pessoas matam, roubam para ter aquilo que está parado e andando ali. Carro, moto, sucesso, dinheiro, riquezas. Para levantar palacetes. Quem diria, quem pode afirmar que algum desses prédios altos não vieram de dinheiro de corrupção? Os homens estão atrás do mundo, querendo ganhar o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua alma. São homens contenciosos, ignorantes, homens que levantaram por os últimos dias a bandeira da sua ira. Então, como aquilo lá, olha só como que passam carros, não para de passar carros, olha só. Pessoas indo e voltando, pessoas fazendo, criando, tudo. Tudo estabelecido em um só mundo. Todos, outros se drogando, bebendo e curtindo a sua vida momentânea e passageira. Como ali também, olha só. Carros que passam, prédios altos. E diga, Jesus recusou tudo isso. Ele recusou tudo isso. E logo, logo essa cidade será destruída. Essa cidade será destruída. Então, um dia que essa cidade seja destruída, haverá repentina destruição, como nunca houve. E é isso que a gente tem que entender. Então, o mundo está aí. Em suas arquiteturas, em seus afazeres. Mas Jesus disse, não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Difícil? Muito. Porque nós nascemos do barro até tornar vaso, uma dificuldade muito grande. É triste? Também. Mas não é impossível. Podemos alcançar aquilo que foi nos prometido, que é a salvação da nação. O Senhor Jesus, Ele nos chama para esse grande dia. Dia de pranto e lamentações. E a igreja precisa nascer de novo. Porque quando lemos a Bíblia Sagrada, passamos vergonha. Então não sai por aí preocupado com o que você já fez. Sai por aí preocupado com o que você tem que fazer. Porque o passado não nos pertence. Jesus nos purificou com seu sangue. Então ele não quer que você fique pensando, aquele dia que eu
que eu traí minha esposa, aquele dia que eu traí minha esposa ou meu esposo, aquele dia que eu menti. Não. Há sempre uma chance de recomeçar. Há sempre uma chance de sonhar. Um grande abraço. Lembrando que eu tô triste com vocês. Eu passando luta na internet, pregando para lá e para cá, sem dormir direito, dando ensino, preocupado com vocês. E vocês não comentam nos vídeos. É uma tristeza isso. É uma tristeza. Hoje deu 18 mil visualizações o culto, 100 comentários. O que é isso, gente? Honre quem tem honrado vocês. E se vocês quiserem assistir o culto, hoje é o último dia, 7h30 da noite, entra no seu celular. Se não receber notificação, porque não vai receber. Eu vou avisar. Você não vai receber notificação. Porque eu estou fazendo um vídeo aqui. Então vai lá, baixa o aplicativo, Telegram, para vocês ficarem por dentro das novidades. Um grande abraço, tá bom? Deixa aqui ler um pouquinho mais a Bíblia, vou orar um pouco, né? Vou orar um pouquinho, falar com Deus, para mim se encher um pouco mais do teu espírito, tá bom? Um grande abraço, eu acho que é a hora de eu jejuar bastante, orar bastante, porque às vezes não tem sido fácil. Então comentem aqui o que vocês acharam. Beijo no coração e que vocês se tornem um grande vaso na mão do Senhor e que Deus possa nos usar para ganhar outras almas, porque o Jesus está voltando e a gente precisa acelerar o tempo. Tá bom? Um grande abraço, espero que tenham gostado do ensino. Tá aí, um grande abraço. Fica na paz de Jesus, que o Espírito Santo. E comenta nos vídeos, comentem, deixe seu like e compartilhe. Paz, igreja. Deus abençoe. A verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pai do Senhor Jesus. Até logo.